Meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus. Que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, venha guiar os nossos pensamentos, as nossas ideias, guiar as nossas imaginações, para que nós venhamos pensar como Deus pensa. Pensar como Deus pensa. Bispo, como que eu posso pensar como Deus pensa? Deus nos dá esse privilégio. Quando você lê as Sagradas Escrituras, você vê como Deus pensa. Você tem ideia do que Deus quer para a sua vida, para a sua família. Quando você pensa os pensamentos de Deus, quando você medita nos pensamentos de Deus, então os seus pensamentos combinam com os pensamentos de Deus, e aí tudo se torna possível para você. Isso aqui é grandioso, glorioso. Olha só, a Bíblia está cheia de histórias verídicas, histórias de fracassos e de vitórias para o povo de Israel. O Velho Testamento é repleto, é uma riqueza incalculável para aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então, se você dá atenção à palavra de Deus, se você medita na palavra de Deus, você vai saber o que Deus quer para a sua vida. Quer ver um exemplo? Você quer um exemplo bacana disso? Vamos a um exemplo clássico na história dos filhos de Israel. Deus salvou o seu povo da escravidão lá do Egito. Todo mundo sabe disso. Deus o guiou pelo deserto, atravessou com ele no meio do Mar Vermelho. Deus o guiou durante 40 anos, por uma geração. 40 anos é uma geração. Deus os guiou por 40 anos no deserto, um lugar que não tinha água, não tinha vegetação, um lugar que, no inverno, insuportável frio, no verão, insuportável calor, mas Deus supriu todas as necessidades do seu povo, porque o seu povo ouvia a sua voz, dava atenção aos seus pensamentos, se guiava de acordo com a direção de Deus. Bem, Deus mostra aqui que no capítulo 5 de Juízes, nós temos o início, olha só que bacana, o início do capítulo 5 de Juízes diz assim: e cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu
voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. E então nós temos aqui um texto belíssimo do capítulo 5 de Juízes. Só que, no final do capítulo 5, diz assim: e sossegou a terra 40 anos. Por uma geração, o povo de Israel teve sossego, paz, tranquilidade, porque deu ouvidos à voz de Deus. E Deus o livrou dos seus inimigos. 40 anos. Quando nós entramos no capítulo 6 de Juízes, diz assim, veja só, primeiro capítulo 5 mostra o cântico de Débora, o cântico de Débora. E no final do capítulo 5, nós temos aí dizendo, e descansou o povo. E descansou o povo por 40 anos. Descansou das suas lutas, dos seus problemas, etc. Mas já no capítulo 6, diz assim, porém, isso é muito importante, está vendo? Quando você lê a Bíblia, dê atenção às palavras. Porque quando fala assim, porém, um advérbio, quando fala porém, é porque alguma coisa tirou o descanso, aquela paz, aquele sossego, aquela comunhão com Deus. Então, a história dos filhos de Israel continua da seguinte forma. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Muita atenção. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, o povo que estava vivendo sossegado, em paz com Deus, comunhão com Deus, pensamento de acordo com Deus, obedecendo a palavra de Deus, estava em paz, sossego. Mas quando esse povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o que é fazer mal aos olhos do Senhor? É quando você deixa de dar ouvidos à sua voz. É isso aí. Aqui ele diz assim, no versículo 10, e vos disse, Deus falando, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Isso é muito forte, muito glorioso. Então o povo estava em paz, sossego. Débora levantou um cântico ao Senhor. Durante 40 anos viviam em paz. Porém, o povo fez novamente o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor o entregou aos caprichos dos seus inimigos. Porque, é claro, quando a gente ouve a voz de Deus, ouve e obedece, claro. Não é só ouvir.
Não pensa você que ter conhecimento bíblico vai resolver o seu problema. Não. Você tem que ter conhecimento, mas também prática, obediência. Não adianta você chegar para o seu filho e ensinar tudo o que você sabe, prepará-lo para a vida, se ele não vem obedecer à sua voz, não é verdade? Diga a verdade. Você mesma já foi filha, você é filha, filho, você ouviu os conselhos de seu pai, mas o dia que você desobedeceu, você sofreu as consequências. Você sofreu. Assim também é Deus. Enquanto nós ouvimos a sua voz, a sua palavra, e seguimos, obedecemos, Ele é conosco. Ele vai honrar as suas promessas na nossa vida. Mas quando nós resistimos à sua voz, aos seus conselhos, queremos fazer como Eva fez, e Adão também, desobedecendo a palavra de Deus, é óbvio, é claro, que nós estaremos sendo entregues nas mãos da voz que fala mais alto. Porque quando você ouve a voz de Deus e atende, então Ele é o seu Senhor. Mas quando você ouve a voz do mal, ou do seu coração, dos caprichos do seu coração, as suas ideias, ou os seus amigos, quando você ouve a voz que não é de Deus, aquela voz vai guiá-lo ao mal, às tormentas, às dificuldades, aos problemas, aos inimigos. Porque a voz de Deus é a voz amiga. A voz que não é de Deus é voz inimiga. Ou das duas, uma. Ou você, ou eu, nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos e seguimos em paz, ou nós ouvimos a voz que não é de Deus, que é do inimigo. Seja o diabo, seja o coração, seja o amigo da onça. Quando nós ouvimos uma voz que não é de Deus, então nós nos sujeitamos a essa voz. E aí nós vamos colher os frutos da servidão a essa voz. E é isso que aconteceu com Israel. A história de Israel é a história da vida de cada um de nós. Todos nós, enquanto as coisas vão bem, a gente está numa boa, ouvindo a voz de Deus. Mas se por acaso encontramos uma dificuldade, se por acaso enfrentamos uma tempestade, então nos voltamos para as nossas próprias forças, apelamos para os nossos deuses, os deuses desse mundo, apelamos para a sorte, apelamos para os espíritos, para as entidades, para a bruxaria, feitiçaria, outros deuses, outras religiões, outras vozes, outros guias. Então é claro que nós vamos sofrer as consequências. Deus vai permitir que nós venhamos servir aquelas vozes e, consequentemente, venhamos perecer. Foi o que aconteceu com Israel. É a história de Israel. A história de Israel se repete. Agora, me chama muita atenção, muito mesmo atenção, esse versículo 10.
de Juízes, capítulo 6, versículo 10. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, se ele é o nosso Deus, se nós o servimos, o honramos, de fato, de verdade, então nós não temos que temer aos deuses dos amorreus, dos inimigos. Nós não temos que temer ao diabo, nem o seu inferno. Nós não temos que temer o azar ou a má sorte. Nós não temos que temer o destino futuro da nossa vida. Nós não temos que temer nada. Por quê? Porque ele é o responsável por nós. Nós estamos ouvindo a sua voz, nós estamos obedecendo a sua voz. Então, ele tem obrigação, isso mesmo, de honrar a sua palavra para conosco, se nós ouvimos essa voz, se nós ouvimos essa palavra. Não tenho dúvida disso. Tão certo como Deus existe, isso é verdade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Não temas, ele está falando para nós hoje, não tema os problemas, as dificuldades, as lutas. Não temas os desafios do dia a dia, porque eu sou contigo. Você não está ouvindo a minha voz? Não está me obedecendo? Então fica tranquilo, eu sou contigo. Aí, no mesmo versículo, ele diz assim, mas não destes ouvidos à minha voz. Esse aqui é o problema. Porque se nós damos ouvidos à voz de Deus, nós temos o norte, nós temos para onde seguir, nós temos a direção, nós temos um mapa da vida. Nós temos um mapa da vida. Porque Deus vai nos guardar, proteger. Ele vai suprir as nossas necessidades no deserto que nós estamos vivendo desse mundo. Não vai faltar água, não vai faltar comida, não vai faltar cobertor no frio, não vai faltar absolutamente nada. Desde que ouça a minha voz. É o que Jesus falou. Lembra que Jesus falou? Bem claro. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é colocar o Senhor, o Espírito de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, como governo na nossa mente. Não basta saber, não basta conhecer a palavra. A gente tem que obedecê-la. Se não houver obediência, então não adianta nada o conhecimento. Vamos sofrer as consequências. É isso aí. Entenda isso, minha amiga e meu caro amigo. Ele diz com clareza, mas não destes ouvidos à minha voz. Nós somos o resultado da voz que nós ouvimos. Nós servimos a voz que fala mais alto em nós. Qual é a voz que fala mais alto dentro de você? É a voz do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus conhecidos, da sua namorada, do seu namorado? Qual é a voz que guia você? Qual é a voz que você dá ouvidos? Se você segue essa voz, se você segue o conselho dessa criatura, que parece ser uma pessoa boa, amiga, mas também está sendo enganada e, de repente, está levando você para o mesmo caminho de desgraçado que ela está vivendo, e aí, você vai também para a mesma desgraça. Mas, se você, independentemente da voz que você ouve, você dá atenção
prioridade à voz de Deus, Jesus disse: buscai primeiro o governo do reino de Deus, o governo do Espírito Santo, o governo da minha voz, da minha palavra, e a sua justiça, viver dentro dela, dessa palavra. Então, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem que primeiro Deus acrescente todas as coisas, para depois, então, ouvir ou dar ouvidos à sua voz. Aí não dá. Duvido que vai acontecer. O que adianta? Você vai na igreja, você canta louvor, aleluia, glória a Deus, etc. e tal. Você sente uma emoção gloriosa, gostosa na reunião, porque a música, o ambiente pacífico, você se sente bem. Mas o que adianta se dentro da igreja você sente paz ou um bem-estar, mas do lado de fora da igreja você é fracassada, é derrotada, é aviltada, enfim, destruída, é derrotada. Por quê? Não adianta tentar compatibilizar a fé na palavra de Deus e a fé nos próprios pensamentos, nas palavras dos outros, do mundo. Essa é a realidade. Hoje nós temos a internet aí, está cheio de informações, bilhões de informações. E essas informações conduzem a mente das pessoas. E muitas, a maioria que dá ouvidos a essa voz está mergulhando no inferno. Mas quando a pessoa dá ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, quando a pessoa dá atenção à palavra de Deus, então Deus é honrado. E Deus honra. É isso. Se você honra a Deus, ouvindo e obedecendo a sua voz, então Deus vai honrá-lo com as suas bênçãos. As bênçãos da obediência. Infelizmente, as pessoas são cabeçudas mesmo. Igualzinho Adão e Eva. O diabo está aí para sugerir, para dar palavra, dar ideias. O diabo falou, não é bem assim. Mas não é não é assim. Você não precisa ser tão... Quantas vezes eu ouvi isso de pessoas próximas na minha vida? Mas, minha amiga e meu amigo, o que faz a gente honrar a Deus, a fé verdadeira, a fé que traz benefícios, a fé que funciona, que honra a Deus, é a mesma fé que traz de Deus a honra de Deus. Então Israel, que fez? Desesperado, clamou ao Senhor. E o Senhor, mais uma vez, ouviu o clamor do seu povo e suscitou um libertador, que foi Gideão. Então, leia com carinho a palavra de Deus, leia com atenção, leia meditando, não leia por obrigação, não leia por ler, não, leia com atenção, buscando respostas de Deus para a sua vida. Oh, meu Deus, eu preciso resolver esse problema, eu não sei como fazer, me dá aqui a direção. Ó, Espírito Santo, o que o Senhor quer da minha vida? Então, amiga e amigo, os problemas que nós enfrentamos, com certeza,
Com certeza. Eles são, a origem deles é porque um dia, algum momento, nós demos ouvidos à voz do coração ou à voz de outras pessoas, de terceiro. Demos ouvidos à voz da religião, por exemplo, mas não demos ouvidos à voz de Deus. E aí vêm os problemas. Use sua inteligência. Use sua cabeça. Por exemplo, a senhora, assim, o senhor, você que gosta de cozinhar. Então, você experimentou um bolo gostoso na casa de alguém. Então, esse alguém, você pediu, me dá uma receita desse bolo, e a pessoa deu a receita. Aí você levou a receita para casa, foi lá, pegou a receita e fez exatamente conforme estava escrito na receita. Pronto. Quando você tirou o bolo do forno, que delícia, fofinho, delicioso. Dá até vontade de comer agora, nesse momento, né? Aproveitar a hora do café, não é? Você obedeceu a receita. Mas se você, por sua conta, você ler lá na receita 3 xícaras de farinha, aí você diz, não, peraí, não, eu vou fazer um pouquinho maior, o bolo é muito gostoso, eu vou botar aqui 5 xícaras de farinha. Aí diz lá, uma pitadinha de sal, aí você bota uma pitada de sal um pouco maior. Um copo de leite, você põe 1,5 copo de leite. Você começa a fazer o bolo de acordo com a sua cabeça. Você ouve uma voz que diz, não, aumenta isso aí, vai sair um bolo melhor até, você vai ter um bolo maior, vai poder comer mais. Depois você joga aquilo no forno e quando você tira aquela maçaroca, sai um tijolo. Claro. Por quê? Porque você não obedeceu à receita do bolo. Você obedeceu aos instintos do seu coração. E aí você teve um tijolo, estragou a massa, estragou tudo, perdeu e tal. Assim é a vida da gente, amiga e amigo. Assim é a vida da gente. Jesus disse em parábola, disse, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. É como o construtor de uma casa. Antes de construir a casa, lançou os alicerces, as sapatas da casa. Cavou profunda a vala e ali fincou as sapatas da casa. E depois construiu a casa. E aí, quando vieram as chuvas, tempestades, os ventos bateram, não aconteceu nada com a casa porque ela estava fincada na rocha. Só que o homem insensato, imprudente, o que dá ouvidos ao coração, construiu a sua casa sobre a areia. Construiu mais rápido, teve menos trabalho. Só que, quando vieram as chuvas, a tempestade, os rios bateram contra, ela desabou, porque fora construída sobre a areia. Essa casa é a sua vida. A sua vida. É a sua vida. A sua vida. Quando você estabelece a sua vida na rocha, que é Jesus, na palavra dele, a rocha vai sustentar a sua vida. Qualquer que seja a chuva, a tempestade, os problemas, etc.
porque você está fincada na rocha. Agora, se você quiser construir rápido, erguer logo de uma vez, para poder, quer rapidez, então você constrói sobre areia e quando vierem os problemas, a casa desaba. Mas, preste atenção, você que permanece vivo, você que está vivo agora para ouvir estas palavras, você tem condições ainda de refazer tudo isso, voltar os seus ouvidos, atentar a sua mente para o que Deus fala. Fala. Quando você ouve a palavra de Deus e obedece, então você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, pode não acontecer na hora, no dia, mas vai acontecer. Vai acontecer, porque está escrito. Mas não destes ouvidos à minha voz, disse o Senhor para aquele povo. E o povo sofreu, e o povo teve que gemer. E o que vai fazer? Quando a pessoa é cabeçuda, ela vai sofrer as consequências. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Você não quer me ouvir? Então, deixa a voz que você gosta de ouvir dirigir a sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. E Deus permitiu que o seu povo sofresse 7 anos nas mãos dos midianitas. Você não quer ter essa experiência, na verdade? A gente não precisa vivenciar essa experiência sabendo de antemão o que vai acontecer. Então vamos atentar para a voz de Deus, ouvir a sua palavra, buscar com ele a resposta e Deus vai dar o livramento. E foi isso que aconteceu. Quando o povo clamou, então Deus suscitou um libertador. Graças a Deus. Ele é misericordioso. Graças a Deus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Não adianta você querer culpar ninguém pelos seus sofrimentos, senão a si mesmo, pelos seus ouvidos que ficaram atentos às vozes desse mundo, dos amigos, dos conhecidos, parentes, as vozes por aí. Você foi culpado porque você decidiu obedecer essa voz. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, a gente vive em paz. Ainda que venham as tormentas, permanecemos em paz. A alma sossegada. Graças a Deus. Que essa paz venha estar com você e conduzir o seu pensamento. Porque o Espírito Santo é o Espírito de paz, de vida. Ele quer ser honrado através da sua vida. Honra-o com todas as suas forças e ele, com a mesma fé que você o honra, vai honrá-lo também. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.